lá! Hoje a gente vai explorar juntos um material, assim, muito rico sobre inteligência emocional e também resiliência na infância. A nossa fonte são uns trechos, né, dos capítulos 7 e 8 do livro Desperte o Gênio Emocional do Seu Filho, da Suelen Bevilacqua. Vamos focar mais nas estratégias práticas que o livro traz, sabe? Mergulhar um pouco em conceitos como resiliência, a famosa programação neurolinguística, a PNL, e também como a gente pode, né, ajudar as crianças a desenvolverem tipo um coach interior. A nossa missão aqui, então, é investigar como essas ideias podem nos ajudar a preparar os pequenos, não só para lidar com os tombos da vida que são inevitáveis, mas para realmente aprender e crescer com eles. Construir uma base emocional mais sólida, né? Vamos desvendar um pouco essas ferramentas. Exato. E eu acho importante, sabe, ressaltar que a abordagem do livro vai além daquela ideia de só endurecer a criança para aguentar o sofrimento. O convite é outro. É para transformar as dificuldades em degraus para o autoconhecimento, para o aprendizado. Uma habilidade fundamental que, assim, quanto mais cedo for estimulada, melhor, né? Perfeito. O texto começa justamente por aí, questionando o que é que significa resiliência de verdade. Não é só ter casca grossa, né? Parece que não. É mais sobre essa capacidade de aprender com a queda, de se reerguer, se adaptar. Aquele exemplo do Davi que perdeu no futebol e usou isso como motivação extra para treinar, ilustra bem essa ideia. Transformar a frustração em algo produtivo. Sim, é uma transformação ativa, né? Não é só aguentar passivamente. E um ponto crucial que o material levanta é que as dificuldades, elas não são inimigas do desenvolvimento. Pelo contrário, viu? São elas que apresentam para a criança o espectro completo das emoções humanas. Aquele exemplo clássico de aprender a andar de bicicleta. É muito bom. A queda faz parte, né? A reação do adulto se acolhe, se incentiva a tentar de novo, isso molda a percepção da criança sobre o erro. Ensina que errar não é o fim do mundo, mas uma etapa. Faz todo sentido, e o livro conecta a resiliência com outras qualidades que são essenciais: empatia, coragem, esperança. O que eu acho fascinante é como o texto sugere que o treino para isso acontece no dia a dia mesmo, nas pequenas coisas, sabe? A frustração de perder um jogo de tabuleiro, a disputa por um brinquedo no parquinho. É nesses momentos que parecem triviais que a criança aprende a lidar com o não, com a decepção, né? Exatamente. E isso, assim, desmonta aquela ideia de que resiliência é um traço fixo de personalidade, algo que você tem ou não tem. O livro argumenta, e com força, que é uma competência, algo que se ensina, se modela, se pratica. Nós, adultos, temos um papel fundamental em criar esse ambiente seguro para essa prática, entende? É visto como um ingrediente-chave para o bem-estar e até para o sucesso social da criança. Prepara ela para ver desafios como chances de aprender algo novo, sobre si mesma e sobre o mundo. E essa ideia de que é algo que se constrói leva direto a uma das ferramentas que o capítulo 7 apresenta, a programação neurolinguística, a PNL. Confesso que sempre tive um pouco de curiosidade sobre como isso se aplica no universo infantil, sabe? O exemplo da prova é bem direto, né? Ajudar a criança a mudar o diálogo interno de eu vou me dar mal para algo tipo, olha, me preparei e vou dar o meu melhor. É quase uma engenharia de pensamento, né? É uma forma de entender como a linguagem e o pensamento se influenciam mutuamente. A PNL parte um pouco dessa premissa, né? Nossa mente, nossa linguagem, nossos comportamentos, está tudo interligado. Então, ao mudar a forma como a gente fala sobre uma situação, mesmo que internamente, a gente pode influenciar como nos sentimos e agimos em relação a ela. As autoafirmações são outra técnica que o livro menciona. Frases simples, positivas, tipo você é capaz ou tá tudo bem sentir nervoso, você consegue lidar com isso. O texto até sugere combinar isso com algo físico, tipo respiração profunda antes de um desafio, aí vira um pequeno ritual de autorregulação. Bem interessante. Gosto dessa ideia do ritual. Torna mais concreto, né? E a sugestão de usar o lúdico, jogos, histórias, personagens que superam medos, que lidam com perdas, isso parece criar uma conexão emocional forte, sabe? Normaliza esses sentimentos e mostra caminhos. E a ideia do clube do sentimento? Um espaço em casa para conversar sobre as emoções do dia?
Isso parece poderoso para validar a experiência emocional da criança. Mostrar que todo mundo se sente atropelado às vezes e que dá para pensar junto em como lidar com isso. Sem dúvida. Validar a emoção é o primeiríssimo passo. Outra técnica interessante que o livro traz é a visualização. O caso da menina de 8 anos que estava paralisada de medo de se apresentar é um ótimo exemplo. O pai a guiou, né, para ela se imaginar na cena. Ela lá no palco, falando com confiança, ouvindo os aplausos. E o livro é realista, não diz que isso resolve magicamente o medo. Não é passe de mágica. Mas destaca que o fato de ela ter conseguido subir no palco, mesmo com medo, já foi uma vitória. Uma vitória construída por esse ensaio mental. Entende? É o acúmulo dessas pequenas superações que vai fortalecendo a resiliência. A visualização ajuda a criar um roteiro mental mais positivo, diminuindo aquela ansiedade antecipatória. Fica claro, então, não se trata de uma solução instantânea, mágica, mas de um conjunto de práticas que, se incorporadas no dia a dia, vão construindo essa força interna. Aquela frase final do capítulo me marcou bastante. Educar emocionalmente é ensinar o coração a pensar e a mente a sentir. Resume bem essa integração toda, né? E essa integração nos leva direto para a flexibilidade emocional, que é outro conceito-chave abordado. É a capacidade não só de reconhecer e aceitar as emoções que surgem, mas também de transitar entre elas, sem ficar preso, sabe? O exemplo do sobrinho da autora que estava tenso com a escola nova é muito ilustrativo disso. A tia simplesmente validou o sentimento, é normal sentir esse frio na barriga. E isso parece que deu a ele permissão para sentir. Aliviou aquela angústia de ter que estar se sentindo de outra forma, né? Isso me toca num ponto importante que o texto levanta, a nossa dificuldade geral como adultos em só escutar. Só isso. A tendência é pular logo para o conselho, para a solução, para o não fica assim. Mas a escuta ativa, de verdade, olhar nos olhos, validar o que a criança está dizendo que sente sem minimizar, parece ser fundamental. Lembrei da história da aluna que se sentiu isolada. A professora percebeu que o mais importante ali não era dar uma solução pronta, sabe? Mas criar um espaço para ela nomear e entender o que estava sentindo. Às vezes, a própria compreensão já é a solução ou parte dela. Exatamente. É oferecer um espelho para a emoção da criança, sem julgamento. E o texto argumenta que cultivar essa flexibilidade interna fortalece a empatia. É uma consequência natural. Quando a gente entende e aceita nossas próprias emoções, fica mais fácil reconhecer e respeitar as emoções dos outros. Cria-se uma ponte. E claro, essa habilidade é crucial para lidar com as mudanças inevitáveis da vida. Mudar de casa, mudar de escola, lidar com perdas, a chegada de um irmão. Cada mudança vira uma oportunidade de praticar a adaptação nesse verdadeiro laboratório emocional que é a infância, né? E aí a gente chega no capítulo 8, com uma ideia que eu achei muito, muito potente. O auto-coaching para crianças. Despertar o tal do coaching interior. A premissa é bem empoderadora, né? Ajudar a criança a se ver como protagonista da sua própria história. Aprendendo a ouvir sua voz interna, a entender suas emoções e a direcionar seus passos com mais consciência. Aquela imagem de se olhar no espelho e reconhecer a própria jornada em construção. Achei bonito isso. Sim, o foco é deslocado de uma intervenção puramente externa, do adulto dizendo o que fazer, para o cultivo de recursos internos, autoconhecimento e habilidades emocionais. O exemplo da criança cujo desenho foi criticado é ótimo para ilustrar isso. A reação padrão poderia ser desânimo, raiva. O auto-coach incentivaria uma reflexão tipo: ok, não gostaram disso, mas o que eu aprendi fazendo? Que parte do processo eu curti? Claro que isso não nasce do nada, né? Exige um ambiente que encoraje essa reflexão, com adultos atuando como guias curiosos, não como chefes que ditam o caminho. A analogia da bicicleta volta aqui. Você segura o banco, dá apoio, mas quem pedala e acha o equilíbrio é a criança, né? Achei muito importante também a ênfase em ajudar a criança a identificar e perseguir as suas metas, baseadas no que realmente a move, nas suas paixões. O caso da Maria, a menina que queria ser artista, os pais poderiam ter achado, isso não dá futuro. Mas, em vez disso, apoiaram com atividades ligadas à arte. Isso valida o interesse dela, né? O diálogo parece ser a ferramenta central.
O que seria legal você conquistar? O que te deixaria feliz aprender? Foge daquela coisa de impor metas que, na verdade, são mais dos pais do que da criança. E o livro desmistifica essa ideia de meta como algo grandioso, inatingível. Pode ser ler um livro por mês, aprender a fazer um bolo, conseguir amarrar o cadarço sozinho. Pequenos objetivos alcançados constroem autoconfiança passo a passo. A sugestão do mural de desejos, com desenhos ou colagens, parece uma forma lúdica e bem concreta de visualizar essas pequenas metas. E tão importante quanto definir metas é como se lida com o fracasso. Ou melhor, com os resultados inesperados, né? A história do Lucas, que travou na apresentação escolar, é um bom exemplo. A conversa posterior não foi sobre culpa, mas sobre entender o medo, o que aconteceu ali e o que ele poderia fazer diferente da próxima vez. Transforma o erro em dado e informação para o futuro. E celebrar as pequenas vitórias. Isso é fundamental. Criar rituais simples, um elogio específico, sabe? Não só parabéns, mas parabéns pelo seu esforço em. Um abraço, um reconhecimento. Isso reforça o valor da jornada, não só do resultado final. O que eu achei bonito também é como o texto mostra que esse processo de auto-coaching infantil acaba reverberando na família toda. Os pais também aprendem a se observar, a refletir sobre suas próprias reações, suas próprias metas. Vira um crescimento conjunto, né? Com certeza. E no coração desse auto-coaching está a autoconsciência. O livro define como a habilidade de ler o próprio mundo interior. É fundamental. É saber o que se passa aqui dentro. Reconhecer o frio na barriga como ansiedade, o coração disparado como empolgação, a testa franzida como frustração. É ter um vocabulário para as próprias sensações e sentimentos. Essa clareza interna, argumenta o texto, é a base para a gente fazer escolhas mais conscientes e ter respostas mais adaptativas às situações. Sem autoconsciência, a gente reage no piloto automático, né? Total. E como se cultiva isso na prática, então? O livro dá várias pistas legais, as conversas reflexivas são uma delas. Como você se sentiu quando aconteceu aquilo? O que passou pela sua cabeça naquele momento? O tal momento das emoções em família, onde cada um compartilha alguma coisa que sentiu no dia. Usar listas de sentimentos para ampliar o vocabulário emocional da criança e além do básico feliz e triste, sabe? Introduzir frustrado, orgulhoso, aliviado, decepcionado, até um diário de emoções, mesmo que seja com desenhos para os mais novos. Parece que o simples ato de nomear o sentimento já ajuda a organizar ele um pouco, a diminuir a intensidade, né? Exato. Nomear ajuda a diferenciar o eu do sentimento. Eu não sou a raiva, eu estou sentindo raiva naquele momento. Faz diferença. E mais uma vez, a condição essencial para tudo isso florescer é um ambiente de segurança psicológica, não tem como fugir disso. Um espaço onde a criança sabe que pode expressar o que sente, mesmo as emoções consideradas negativas, como raiva, medo, inveja, sem ser julgada, punida ou invalidada. É um trabalho contínuo, né, de construção de confiança. E o mais interessante é que, ao nos dedicarmos a ajudar as crianças nesse caminho de autodescoberta, inevitavelmente, a gente é convidado a olhar para dentro de nós mesmos, a aprimorar nossa própria autoconsciência, nossa flexibilidade. É um espelho poderoso, viu? Nossa, exploramos hoje um panorama bastante rico, né? De estratégias, de conceitos do livro da Suelen Bevilacqua. Vimos a resiliência não como algo fixo e imutável, mas como uma habilidade que se cultiva através das experiências do dia a dia. Investigamos um pouco a PNL como um conjunto de ferramentas práticas para lidar com pensamentos, com emoções. Refletimos sobre a importância da flexibilidade emocional para a gente navegar melhor as flutuações da vida. E vimos o potencial do auto-coaching e da autoconsciência para tornar as crianças mais donas de si, mais protagonistas do seu desenvolvimento emocional. Muita coisa legal. Sim, são muitas ferramentas valiosas, de fato. E talvez um pensamento final para a gente refletir, inspirado naquela ideia da escuta empática ser o começo da educação, fica a pergunta, né? Enquanto a gente se esforça para cultivar resiliência, flexibilidade e autoconsciência nas crianças, como nós adultos podemos aplicar esses mesmos princípios na nossa própria vida? Será que faz sentido? Será que, ao praticarmos mais autoconsciência sobre nossas próprias reações automáticas, mais flexibilidade diante de opiniões diferentes e uma escuta verdadeiramente empática nas nossas relações,
Será que não estaremos apenas nos tornando melhores guias para eles, mas também construindo versões mais integradas e conscientes de nós mesmos? Espelhando aquilo que a gente deseja para eles? Fica aí a reflexão para cada um.